O FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é uma espécie de poupança obrigatória de todo trabalhador formal registrado pela CLT. Esse fundo é formado por parte do salário descontada mensalmente. Mas uma das principais reclamações em relação ao FGTS é sobre o rendimento, considerado menor do que a maioria dos investimentos, como a própria poupança. Para complicar, entre 1999 e 2013, essa correção do fundo teria sido ainda mais baixa do que deveria, o que está motivando uma avalanche de ações de trabalhadores na Justiça. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a advogada Shirley Teodoro, especialista em Direito Trabalhista e membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Varginha. Boa noite, Shirley. Boa noite, Francisco. Seja bem-vinda à TV Muito Princesa. Obrigada. E a minha primeira pergunta é justamente quem tem direito a essa correção de valores? Essa correção de valores do FGTS, ela é chancelada a todo trabalhador ou a toda pessoa aposentada ou afastada pelo INSS que tenha tido saldo em conta vinculada no período de 1999 até a data atual. E para compreender, Francisco, por que essas pessoas têm direito a essa revisão, é necessário a gente compreender qual que é a finalidade do FGTS. O FGTS é um fundo que foi criado em 1966 e depois da Constituição, já em 1990, passou a ser regido pela Lei 8.036 e trouxe os contornos de um pecúlio em favor do trabalhador. E qual que é a função do FGTS? Quando o trabalhador é dispensado sem justa causa, ele precisa ter um subsídio, que na verdade acaba sendo esse fundo que é um pecúlio, para lidar com essas emergências, para lidar com as necessidades mais básicas para a sua família, para esse período com o qual ele não contava, que era dispensa imotivada. E posteriormente, com modificações da lei, admitiu-se também o uso do fundo para outras finalidades, como a questão habitacional. Por isso, em razão de se constatar que houve uma defasagem na revisão, ou melhor, na remuneração, na correção monetária do valor que se encontrava em saldo de conta vinculada, é que esses trabalhadores que tenham tido saldo desde o ano de 1999 fazem jus a pleitear a correção. Isso foi detectado em março de 2013. Por que é que automaticamente o governo federal e a Caixa, que é a gestora do FGTS, não colocou essa correção já no FGTS de quem tem esse fundo ou de quem já retirou esse fundo? Justamente, Francisco, porque quando surgiu essa discussão, que foi em março do ano passado, em razão de uma ação direta de inconstitucionalidade, número 4357, há outros precedentes, mas essa é a principal, o Supremo Tribunal Federal deu a seguinte manifestação: é inconstitucional aplicar a taxa referencial para corrigir precatórios. Precatórios são instrumentos que são utilizados para pagamento de condenação da Fazenda Pública. Do governo. Automaticamente, como a taxa referencial é também aplicada na correção do FGTS, passou-se essa discussão. Opa, se para corrigir o precatório, para corrigir o precatório, que também é algo que é corrigido pela taxa referencial, ela é inconstitucional para ser utilizada, a mesma coisa deveria se aplicar com relação ao fundo de garantia. Mas por que não há uma adoção de medida automática pelo governo? Porque o direito que existe hoje é de se pleitear a correção. Ainda não há pacificado que o trabalhador faça jus a essa correção. Essas decisões vão acontecendo de forma isolada, de acordo com o que haja o pedido por cada trabalhador perante a Justiça. Só para se ter uma ideia, essa diferença seria de aproximadamente 88%. Isso quer dizer que um trabalhador ou um aposentado com um fundo aí de R$10.000 teria direito a R$8.800 a mais nessa conta. É uma diferença muito grande. Só para explicar por que acontece essa diferença. A taxa referencial, a ideia inicial instituída pelo artigo 13 da lei do FGTS, é que a correção que fosse feita no saldo de FGTS acompanhasse a evolução inflacionária do país. Só que isso não aconteceu. Se fizermos um paralelo entre a taxa de referência aplicada e a inflação, que a gente pode medir pelo Índice Nacional de Preço Consumidor, por exemplo, há uma defasagem próxima a zero em muitos períodos. Por isso que se justifica pleitear essa revisão, justamente pelo fundamento de que, se não acompanhou a inflação, o empregado, ao sacar aquele saldo, ele está em desvantagem. Porque a inflação modificou. Aquilo que ele vai tomar proveito daquele valor que vai ser sacado não está de acordo com a evolução da economia. Shirley, e o que é que o trabalhador deve fazer? O trabalhador que tem direito hoje, ele deve recorrer a quem? Quem ele deve procurar? Esse pleito deve ser feito judicialmente. Para tanto, o trabalhador ele deve se munir do extrato do fundo de garantia,
dos seus documentos pessoais e de demais documentos que provem a sua situação financeira para justificar um pedido de isenção perante a Justiça. Não há nenhum óbice hoje para que se tente pleitear isso administrativamente, perante a Caixa, que é o órgão gestor do Fundo de Garantia. Contudo, os pedidos têm sido feitos perante a Justiça, até porque há necessidade de que se ordene a Caixa para que faça o pagamento, o que só vai acontecer depois de uma decisão conclusiva do Judiciário. Então, o trabalhador pode procurar qualquer advogado e esse advogado entra com essa ação. É mais vantajoso uma ação individual ou a coletiva? É um pouco temerário falar em vantagem ou desvantagem quanto ao pleito individual ou coletivo, quando o resultado que se vai objetivar é o mesmo, é a correção dos valores. Recentemente, por exemplo, no último dia 3, a Defensoria Pública da União ajuizou uma ação coletiva perante a Justiça Federal da 4ª Região e surgiram algumas discussões quanto à própria legitimidade desse pleito de forma coletiva, pela complexidade do FGTS. Então, portanto, não há que se falar de início em uma vantagem ou desvantagem. O importante é deixar o trabalhador ciente de que, tendo interesse, basta que ele procure um profissional da área, um advogado, para que possa representá-lo nesse pedido judicial. Dos casos julgados até agora, como está o placar? Mais a favor do trabalhador ou não? O placar está um pouco dividido. Recentemente tivemos uma decisão em Pouso Alegre favorável à intenção dos trabalhadores, mas tem-se notícias de outras cidades, como por exemplo Lavras, em que não há decisão favorável. Na nossa cidade de Varginha, inexiste qualquer decisão até o momento. Então os trabalhadores, a população em si, permanece na expectativa até que se tenha algum provimento ou não do pedido que está sendo feito. A OAB, você é membro de uma comissão de direito previdenciário da OAB. A OAB, ela tem algum movimento de orientação ao trabalhador? Ela presta algum tipo de serviço assim? Ou é alguma coisa a se pensar a partir de agora? A Ordem dos Advogados do Brasil, ela conta com comissões especializadas. Então, por exemplo, a Comissão de Direito Trabalhista, como tem, por exemplo, a Comissão de Direito Previdenciário, da qual eu integro, e os seus membros estão, sim, à disposição e aptos para prestar esclarecimentos. Contudo, a representação do trabalhador em juízo é feita individualmente por um advogado. Ok, Shirley, muito obrigado pela sua participação aqui, pelos seus esclarecimentos. Eu queria deixar a palavra aberta aqui mais uma vez para que você fizesse as suas últimas considerações. Pois bem, toda essa situação criou uma expectativa muito grande no trabalhador. O importante é que se tenha ciência de que, no momento, não há uma certeza. Não há certeza de que todo trabalhador que ingresse com o pedido judicial vá fazer jus à revisão do saldo em conta vinculada. O importante é frisar que, em tendo o interesse de ajuizar, isso seja feito de imediato, porque ao final, caso haja sucesso no processo, o trabalhador vai receber o valor do saldo corrigido de acordo com a data do pedido também. São os juros moratórios que vão se aplicar de acordo com a condenação. E para não dar muitas esperanças, não há um prazo para isso, né? A prescrição para pedido relacionado ao FGTS, conforme prescreve a lei, é de 30 anos. Ok. Muito obrigado, Shirley. Eu conversei com a advogada trabalhista Shirley Teodoro, especialista em direito trabalhista e membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Varginha.